Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vou começar uma série falando sobre esse livro aqui do Prem-Baba, Amar e Ser Livre. Esse livro eu li há algum tempo, acho ele muito interessante. Acho interessante falar sobre alguns pontos dele, que eles falam sobre relacionamento. Quanto é importante a gente aprender a se relacionar, o quanto a gente é importante a buscar ter relações mais leves na nossa vida. Então, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e vou conversando aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem está chegando. Alguém já leu esse livro, gente? Amar e Ser Livre, do Prem-Baba? Coloque aí quem já leu. Eu já li ele todo há um tempo. Oi, Cláudia. Boa tarde para todos que estão chegando. Pessoal do Ponto de Partida, que bom que vocês estão aqui. Esse livro, gente, eu li ele há um tempo. Ele tem uma parte que ele fala um pouco sobre religião, mas eu queria que vocês, quem quisesse ler, quem tivesse interesse em ler, que tenha uma religião contrária, não fique apegado a isso não, porque eu acho que o que ele passa aqui como conhecimento é tão importante, é tão mais importante do que qualquer coisa de religião, de crença, que eu acho que vale a pena a gente saber ouvir o que ele tem para dizer. Oi, Geisa. Então, esse livro é muito, muito, muito legal. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês consigam participar, né, daqui para frente das lives, que eu vou trabalhar ele todo, porque de modo geral no consultório eu falo muito sobre o que ele fala aqui, muito sobre esse tipo de amor que ele fala aqui, que é um amor livre, né? E a gente não sabe o que é o amor livre. Na verdade, a gente não foi criado dessa forma, né? A gente acredita que amar é a gente prender o outro. A gente acha que amar é a gente querer fazer pelo outro. E isso, na verdade, ao longo do estudo desse livro, a gente vai ver que ele fala que não. Que a gente não pode saber mais do que é melhor para o outro do que a própria pessoa. E a gente foi criado dessa forma. Eu não quero que vocês entendam aqui nada como acusação, tá? É sempre como aprendizado para a gente desenvolver, para a gente mudar algumas crenças, para a gente deixar algumas crenças de lado. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema aqui. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Si. Nossa, hoje está movimentado aqui o Instagram. Que bom, né? Tão gostoso isso. Então, eu vou começar a falar um pouco dele. Eu fiz algumas anotações para eu não me perder. Hoje eu vou falar sobre a introdução. Esse livro é tão bom, que eu acho até a introdução boa, sabe? Ele fala todos os temas que ele aborda, eu acho muito importante trazer para vocês. Por isso que eu não descartei nem a introdução, tá? Então nem vamos começar pelo primeiro capítulo, tá? Vamos lá. Primeiro ele fala na introdução que a vida é relacionamento. E por que ele fala isso? Ele fala que o tempo todo a gente se relaciona com alguém, e é verdade, né? A gente se relaciona com a nossa família, com estranhos na rua, com amigos, com parceiros, com coisas, com a natureza. O tempo todo a gente interage, a gente se relaciona com outras pessoas. Por isso, a maioria das situações que a gente vive, a gente tem problema de relacionamento com alguém, porque a gente interage com todo mundo. Se a gente vivesse sozinho, a gente não teria problema de relacionamento. Mas eu vou dizer assim, 90% das pessoas, 99% das pessoas que chegam até meu consultório chegam porque tem problema de relacionamento com alguém. E por isso que eu vim aqui trabalhar esse tema
porque eu acho muito importante isso. Então, a nossa vida é relacionamento e a gente não pode descartar isso. E não pode também querer viver longe, como muitas pessoas fazem. Às vezes a gente cansa tanto da convivência com o outro que a gente pensa assim: ai, queria tanto morar lá numa casinha no meio do mato e não ver ninguém. Não é assim? A gente não tem, às vezes, essa vontade de fugir. Só que é quase impossível a gente fugir. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, né? Fugir não adianta, porque a gente foi feito para conviver em sociedade, a gente foi feito para conviver com outras pessoas. A gente fala, a gente se comunica, né? Então, não tem como a gente se isolar. A gente tem que aprender a lidar com as divergências, né? Cláudia colocou aqui que ela vê assim: Cláudia, eu acho que você e todo mundo que está aí em algum momento da vida já teve essa vontade, né? De se isolar lá numa casinha no meio do mato e nunca mais ter contato com ninguém. Mas a gente sente falta da convivência. O que está faltando pra gente atualmente são relacionamentos saudáveis, né? E nesse livro fala como a gente pode construir relacionamentos saudáveis. Então ele já começa abordando isso, né? Que é muito, a gente se relaciona o tempo todo e que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas e se relacionar com as pessoas. O outro tópico que ele fala aqui é sobre crise. Ele fala muito sobre o que é crise na nossa vida e como que a gente precisa aprender a olhar para a crise. Hoje a gente vive um momento de pandemia. Oi, Raquel, boa tarde. Que bom que você conseguiu chegar mais cedo hoje. Então, a gente vive hoje um momento de crise mundial, que é a pandemia. Mas a gente sempre viveu na nossa vida momentos de crise. Crise de idade, crise no relacionamento, crise financeira, crises e crises e crises. Crise existencial, não é verdade? Então isso é muito comum, é do ser humano viver a crise. Porque a crise, quando a gente aprende a enxergar a crise, a gente entende que a crise é transformação. Oi, Taizinha, que bom que você está aqui. Crise é oportunidade de mudança. Se a gente aprende a ver o sentido da crise, a gente para de sofrer e a gente aprende com a crise. Então, esse é o segundo tópico dele, que a gente tem que aprender a transformar aquilo que a gente vive. Então, aprender a transformar o medo em confiança, o sofrimento em aprendizado, o ódio em força. Então, tudo aquilo que a gente pega o lado negativo, a gente precisa aprender a transformar para não ficar vivendo o lado negativo da coisa, para aprender a viver o lado positivo daquilo que a gente está vivendo, mesmo que seja difícil. A crise tira a gente da nossa zona de conforto, ela faz a gente se movimentar, mas ela mexe para que a gente vá para um lugar melhor. Então, se a gente aprender a ver a crise dessa forma, a gente para de sofrer e a gente aprende a evoluir, né? E agora ele fala das coisas mais profundas e a gente vai começar a entrar mais em relacionamento. E a primeira coisa que ele fala no livro é sobre o casamento, né? O casamento, ele fala que hoje a gente vive uma crise, né? Um colapso nos casamentos. E por que a gente vive o colapso nos casamentos? Porque a gente casa sem saber o que a gente quer, quem a gente é. E a gente casa no automático. Ah, namorei tanto tempo, tem que casar. Ah, engravidei, tem que casar. Então, o casamento não é visto como ele deveria ser. O casamento, ele vai seguindo assim, cansei de namorar, eu preciso noivar, cansei de noivar, eu preciso casar. Engravidou, precisa casar. Então, a gente não vive a essência do casamento. Que seria o quê? Não é o outro me preencher. Não é o outro ser responsável pela minha felicidade, como a gente faz na maioria das vezes. O casamento é complemento, né? É um com o outro, é uma união. E a gente está muito longe às vezes disso. E por isso que a gente sofre tanto no relacionamento.
Por isso que a gente tem relacionamentos tão doentios. Por isso que às vezes a gente fica nessa coisa, né? De não entender o outro. Por isso que a gente tá sempre brigando, ou vai pra traição, ou tá com ódio da outra pessoa, e até chegar à separação. O que não leva a nada. Então, nesse livro, ele começa a dizer que ele não é contra o casamento e não quer que as pessoas se separem. Ele quer que as pessoas aprendam a se casar e aprendam a construir laços de união, sem essa cobrança de que o outro é responsável pela minha vida. Mas por que a gente enxerga a relação dessa forma? Porque a gente não se olha. Então, quando eu vou para um relacionamento, na maioria das vezes, eu entro num casamento achando que o outro é responsável por alguma coisa na minha vida. Responsável por cuidar de mim, responsável pela minha felicidade, responsável por curar minhas feridas lá da infância. Na maioria das vezes a gente vive relacionamentos assim. Por isso que às vezes, se você for parar para pensar, seu marido, sua mulher é muito parecida com sua mãe e com seu pai. E a gente faz isso sem se dar conta. É um processo muito inconsciente mesmo. Mas a gente faz isso como fosse uma forma de curar aquelas dores, de resgatar e de viver diferente do que os nossos pais viveram. O que acontece? A gente vive igual. E a gente começa a repetir um padrão de comportamento. Na grande maioria das vezes, tá, gente? Não é 100% dos casos. Muitos casos, muitos casais, muitos relacionamentos são saudáveis, tá? Pessoas que conseguiram, antes de se casar, compreender o simbolismo do casamento, respeitar o que é essa união, não vivem assim. Mas a maioria das pessoas que não tem esse tipo de consciência enxergam no casamento um resgate do relacionamento dos pais da infância. Claro, a gente não tem consciência, lembrando disso, a gente não tem consciência disso, a gente só faz. Então, a maioria de vocês, depois vocês coloquem aqui, quem que acha que casou, teve uma relação com alguém que é muito parecido com o pai ou com a mãe? Coloquem aí quem acha que tem ou que teve um relacionamento assim. E eu não quero dizer aqui, se você casou com alguém que é parecido com seu pai ou com sua mãe, não significa que não vai dar certo, tá? Pode dar certo, desde que você entenda que essa é a sua relação, não é mais a relação dos seus pais, que você não tem que resgatar nada, que a sua criança ferida está lá na sua infância. Jéssica colocou que já teve. Obrigada, Jéssica, por compartilhar aqui com a gente. E é tão bom a gente enxergar isso, porque a gente percebe que a gente pode mudar. Eu já tive um relacionamento assim, e eu percebia, sabe, o quanto que o meu ex-marido era muito parecido com meu pai. É ainda, né? Mas eu não sou mais casada com ele. Mas não é que não deu certo por ele ser igual ao meu pai. Porque cria-se uma expectativa, e naquela época não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né, nem o entendimento, nem a terapia, nem o autoconhecimento, de compreender que a gente pode transformar as relações. Mas se a gente não transforma e a gente quer resgatar, quer ser olhada ainda com aquele olhar do meu pai cuidando de mim, vai ser insuficiente a relação, né? Não vai ser uma relação madura. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Toda relação que você vai ter, vai lá ver que significado aquela pessoa tem na sua vida, né? Sem querer transformar essa pessoa. Então, aí ele depois surge com um tópico que ele diz assim, a coragem de amar. Eu acho esse tópico muito interessante, porque para amar você precisa ter coragem. Primeiro, para deixar as suas armaduras, as suas máscaras de lado e ser você mesmo. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, que a gente precisa ter transparência numa relação. Então, essa coisa que hoje em dia a gente tem de, cada um tem... as pessoas chamam de individualidade, né? Eu tenho senha no meu celular, o meu marido também, e a gente não sabe a senha um do outro. Eu tenho senha no meu celular, meu marido também, ele sabe a minha, eu sei a dele. Quando eu preciso de alguma coisa, ele pode mexer.
né, no meu celular e eu no dele. Tem uma transparência. A gente mexe no celular um na frente do outro. Então, esse tipo de transparência, de um saber da vida do outro, é muito importante. Você está dividindo uma vida. E tem casais que estão tão presos, às vezes, a eles próprios, a um individualismo ali dentro do casamento, que não conseguem fazer essa divisão. Então já começa uma separação dentro do próprio casamento. Raquel colocou aqui, eu acho que o meu marido quer que eu seja a mãe dele. Então, Raquel, é muito comum que isso aconteça. Inconscientemente, o homem às vezes quer isso, precisa disso. Então, aos poucos, você pode mostrar que você pode ter algo parecido com a mãe dele, que de repente é o carinho, é o afeto maternal, né, que toda mãe tem, mas que você não é a mãe dele. Tá? Sabe por quê? Porque se a gente for a mãe do nosso marido, acabou o nosso relacionamento de sexo, tá? De desejo sexual, acabou. Quem que transa com a mãe? Quem que transa com o pai? Não é verdade? Então, gente, isso não dá. Então, eu posso sim ser companheira do meu marido. Em alguns momentos, eu posso sim cuidar do meu marido de uma forma mais maternal, mas eu não posso permanecer nesse papel. Porque se eu permaneço nesse papel, com certeza eu vou ter falhas no meu casamento. Com certeza o meu casamento vai começar a desandar. E aí você pode mostrar isso para ele, porque você tem um lado de cuidar, mas que você não é a mãe dele e que a mãe dele já existe ou já existiu, mas que vai ficar sempre lá dentro do coração dele que você é uma outra pessoa. Tá bom, Raquel? Tenta mostrar isso para ele. Então, a primeira coisa para um relacionamento maduro e saudável é a transparência. A gente precisa se mostrar para o outro e o outro se mostrar para a gente, para que exista confiança. Não existe uma confiança cega, existe uma confiança real. Então, para que o outro confie em mim, eu preciso me despir, eu preciso me mostrar, né? Eu preciso mostrar quem eu sou. E vice-versa, não é verdade? Então, a transparência é fundamental em qualquer relacionamento. Segundo aspecto, é a gente aprender a se responsabilizar pela gente, né? Pelas nossas escolhas, pelo que a gente precisa fazer. O sol tá entrando aqui? Tá vindo claridade. Pelas nossas escolhas, a gente precisa aprender a, a se responsabilizar pelo quem a gente é. Porque às vezes a gente está numa relação. Aí acontece alguma coisa, eu começo a culpar o meu marido. Eu começo a. Tudo é culpa dele. Nada é minha. Então, eu costumo dizer que não existe culpado, existem responsáveis. Culpa, ela só existe quando eu faço de modo intencional. Então, eu sou responsável e meu marido é responsável. Se a gente aprende a se responsabilizar nessa caminhada, né, dentro do casamento, isso se torna muito mais saudável. Então, tem o meu papel e tem o papel dele. E cada um precisa se responsabilizar dentro desse casamento, né? Então, a gente aprender a se responsabilizar e parar de culpar o outro, isso também faz parte de uma relação madura, tá bom? Parceria, né? A gente precisa ter essa parceria. Qual é a função do homem? Qual é a função da mulher dentro desse casamento? É uma coisa que vocês constroem juntos, sabe? O que eu espero do meu marido? O que o meu marido espera de mim? E o que a gente juntos podemos fazer um pelo outro? E aí surge uma ideia de que se a gente não faz isso, se a gente não aprende a ter humildade dentro do relacionamento, o relacionamento começa a fracassar. Porque se eu deixo a... Como que é o nome daquilo, gente? O contrário de humildade é... Eita! Fugiu o nome da palavra. O orgulho. Se eu deixo o orgulho tomar conta, eu vou ter uma relação doentia. Porque eu não estou sendo quem eu sou com meu marido.
Então, uma coisa muito importante também, eu aprender a ter humildade dentro do meu relacionamento. Dizer o que eu preciso, o que me falta. Tirar essa armadura que a gente coloca do orgulho. Ai, não, eu não vou fazer isso não. Vou me humilhar? A gente fala assim, né? Vou me rebaixar? Gente, se ser humilde não tem a ver com humilhação. A humildade é dizer aquilo que você precisa, dizer aquilo que lhe falta, até para o outro poder te entender. Se a gente mantém esse orgulho besta, porque eu falo orgulho é a pior coisa que a gente pode ter num relacionamento. Ah, não vou ligar não. Ele que tem que me ligar. Vai perder por orgulho. Então, não é que você precisa ser humilhado, né? Ficar se submetendo ao que o outro quer. Não tem, humildade não tem nada a ver com submissão nem com humilhação. Humildade tem a ver com você ser você ser transparente. Então, quando você não tem isso e deixa o orgulho tomar conta, seu relacionamento fica camuflado, fica escondido atrás de uma armadura. E seu marido não sabe quem você é, nem sua esposa sabe quem você é. Então, todo relacionamento, para ele ser maduro e saudável, a gente precisa mostrar para o outro as nossas forças e as nossas fraquezas, porque todos nós temos. Então, ficar escondido atrás de orgulho só vai piorar o nosso relacionamento. Então, esse é outro ponto muito importante, entendeu? Uma outra coisa que ele fala aqui, que a gente precisa abrir mão de alguns jogos de relacionamento, jogos sentimentais. A gente tem uma crença, às vezes, né, que eu vejo muita gente, porque a gente não pode fazer isso, porque a gente não pode fazer aquilo, porque para o homem gostar da gente, mulher tem muito disso, né? Para o homem não gostar da gente, a gente tem que fingir isso, fingir aquilo. Então a gente entra nesses jogos de relacionamento que tira, de novo, da gente é quem a gente é. Então às vezes a gente entra num jogo de apego, num jogo de acusação, num jogo de dependência emocional, ciúme, de posse, de vingança, vingança muito, né? Muitas pessoas se vingam. De poder, de querer ter mais poder do que o outro. Tudo isso mantém a gente num cárcere de relacionamento, mantém a gente presa a um relacionamento. Então, se você ainda está nesse joguinho de ciúme, de posse, de dependência emocional, de poder, de querer controlar o outro, isso tudo faz você se manter presa num relacionamento. E tudo aquilo que te aprisiona é o contrário da liberdade, não te liberta. E não existe amor que aprisiona. A gente não pode forçar ninguém a amar ninguém, não é verdade? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão. Se eu estou presa, se eu estou num cárcere, num relacionamento, isso não está sendo saudável para mim. Meu marido só me ama se eu fizer isso. Minha esposa só me ama se eu fizer aquilo. Se eu tiver um jogo, se sempre meu relacionamento tem um jogo, isso não é amor. Isso está longe de ser amor. Amor é muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina. E vocês vão ver ao longo dessas lives que é mesmo diferente de tudo que a gente imagina. Muitas vezes a gente entende posse como amor. E tudo aquilo que eu pego para mim, né, que eu acho que é meu, não é amor, porque o amor é livre. Ninguém força ninguém a amar ninguém. Né? O amor, ele é livre. Então, se é posse, se é ciúme, se é controle, é doentia essa relação. Se é dependência, um amor de dependência. Eu deixo a minha esposa com uma dependência financeira para ela ficar comigo. Isso é um jogo patológico, né? Isso está longe de ser uma relação saudável. Isso é uma doença, né? Isso é controle. Então, isso não é saudável dentro do relacionamento. A gente precisa começar a cortar esse tipo de relação na nossa vida. Isso, gente, não acontece só em relacionamento de casamento, não. Acontece qualquer outro relacionamento de amizade dentro da nossa casa, as chantagens emocionais. Eu só faço isso se você me der aquilo. Eu só faço isso se você fizer assado. Então, isso tudo faz parte de um jogo patológico doentio, né? Que as pessoas falam que é amor e não é amor.
Então, essa doença do amor, a gente tem que aprender a se libertar. Então, as primeiras armas para a gente se libertar é o quê? Humildade, você dizer quem você é, né? Que é a transparência. E você, eu falei humildade, transparência e autorresponsabilidade. Você se responsabilizar pelo seu papel dentro dessa relação. Entenderam? E aí, ele fala também nessa introdução uma coisa muito importante, que é sobre o nosso ego. Quando a gente começa... O que é o ego, né? O ego, gente, é a nossa construção da identidade. Quando a gente nasce, é muito bebezinho, a gente ainda não tem essa identidade construída, porque a gente não se vê, né? Isso Freud falava muito disso. Eu não sou psicanalista, mas eu estudei isso na faculdade, então eu vou passar aqui aquilo que eu sei, tá? Não vou entrar a fundo porque eu não sei profundamente sobre isso. Então, como funciona isso? Quando a gente nasce, né, quando a gente é bebezinho, a gente é movido muito pelas forças do desejo, do impulso, a gente é muito instintivo. Que a gente está, segundo Freud, movido pelo id, que é essa força que faz a gente sobreviver, faz a gente chorar quando a gente tem fome, que cuida muito das nossas necessidades fisiológicas, tá? Depois, quando a gente é bebê ainda, mas a gente começa a se enxergar, que o bebezinho olha no espelho e já se reconhece, não tem essa fase? Que ele ri para ele mesmo, que ele entende que ali é ele mesmo. Ali tem o nascimento do ego, que é a construção da identidade. E o ego, ele é muito importante para a gente. Muitas vezes, o ego é mal empregado, mas ele não é. O ego, ele é importante. O que tem acontecido hoje em dia é a doença do ego, que se chama o egoísmo. A gente vive num mundo tão adoecido, que as pessoas estão tão doentes nos relacionamentos, que o que a gente faz? Eu preciso construir a minha identidade e me fortalecer na minha identidade. Mas para isso, as pessoas com o ego muito aflorado, elas fazem o quê? Elas não respeitam a identidade e o ego do outro. Então, o que elas estão fazendo? Você precisa ser igual a mim. Se você é diferente, você está errado. Você não serve. E aí a gente começa a ter as divergências nas relações. Eu sei o que é melhor para você. Egoísmo. Como que eu sei o que é melhor para o outro? Não sei. Eu sei o que é melhor para mim, quando eu me olho. Então, o que acontece? Esse ego, ao invés de estar sendo voltado para dentro, as pessoas estão colocando ele para fora. Mais ou menos assim, tá? Então, como seria isso? Eu, ao invés de olhar as minhas necessidades, eu quero que o outro entenda a minha necessidade e seja igual a mim, para que eu me sinta segura de quem eu sou. Então, eu tenho um ego fragilizado, porque eu não tenho certeza da minha construção da identidade e quero que o outro me aprove. E para o outro me aprovar, eu tento controlar o outro. Olha só que loucura que a gente está vivendo. Eu não sei se eu me fiz entender. Vocês entenderam essa explicação agora? Isso é muito importante a gente entender. Coloca um ok aí, quem compreendeu o que eu disse agora, por favor. Enquanto eu bebo uma água. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Obrigada, Jéssica. Então, a gente tem vivido essa doença do ego, que é esse egoísmo. De eu querer que o outro, de eu achar que o outro sabe menos dele do que eu. Então, eu sei mais sobre o outro do que ele próprio. E eu quero que todo mundo veja como eu vejo. E essa doença do ego tem adoecido os relacionamentos. Por quê? O outro não deixa a gente ser quem a gente é. Não é verdade? E eu não deixo o outro ser quem ele é. Então a gente vive em conflito. E o que ele fala aqui é que a gente precisa aprender a se olhar não de uma forma egoísta,
de uma forma que a gente construa a nossa identidade sem precisar que o outro aprove, sem precisar do aval do outro, sem precisar convencer o outro do que é importante pra gente, porque a minha identidade é minha, gente. Eu não preciso que o outro concorde, reafirme ou afirme alguma coisa que é minha. E quando eu não consigo fazer isso, eu me adoeço e eu adoeço as relações à minha volta. Então, o grande problema hoje nos relacionamentos está nisso. Então, a gente fica falando mal do ego, né? A gente fica condenando o ego, mas o ego é super importante. O que é ruim é o egoísmo que a gente vive. E eu diria até mais, a gente tem vivido até um mundo um pouco narcisista. O que é um narcisista? Ele é uma pessoa que se ama tanto, 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 que ele fica encantado por ele mesmo. Então ele está tão se olhando que ele esquece que existem as outras pessoas, que as pessoas também são importantes para a nossa convivência. Mas esse egoísmo adoece. Então a gente precisa entender o quê? Que o ego ele é importante para a construção da nossa identidade. Mas o egoísmo ele adoece. Entenderam isso, pessoal? E aí, quando a gente vai se relacionar com alguém, né, nasce a paixão. O que é paixão? A paixão é quando a gente projeta no outro aquilo que falta na gente, né? Então eu me apaixono pelo outro, então por isso que a paixão é tão intensa, tá? E eu projeto naquela pessoa tudo aquilo que eu preciso. Então ali ela tá assim, é a salvação da minha vida aquela pessoa. E a gente sabe muito bem que não é assim que funciona e não vai dar certo isso. E a gente acaba fazendo o quê? Aí a paixão tem um tempo de duração e a gente volta para o mundo real, né? Porque a paixão é muito ilusória, né? Ela vive um tempo dentro da gente, ela é importante, tá, gente? Mas ela é muito ilusória, porque a gente vê o outro como perfeito e ninguém é perfeito pra gente a não ser a gente mesma. Se eu não sou capaz de me fazer feliz, quem que vai ser? Não é verdade? Mas a gente projeta que o outro é a salvação da minha vida. O outro vai me fazer feliz, o outro vai me completar, o outro vai fazer por mim aquilo que eu não faço. E aí, por um tempo, o outro, às vezes, coitado, acaba fazendo, mas isso não consegue, não dura, não é durável, né? E aí, o meu mundo de fantasias acaba e eu volto para o mundo real. E aí eu me frustro. E eu me frustro achando que nenhum relacionamento presta, que eu não posso confiar em ninguém, que as relações elas não são confiáveis e não é isso. As relações são confiáveis, eu posso me apaixonar, eu posso amar alguém, só que eu preciso parar de projetar nas pessoas aquilo que eu preciso fazer por mim. Quando eu paro com essa projeção, eu consigo ter relações mais saudáveis. Se eu não consigo parar com esse tipo de projeção, eu fico doente, num relacionamento doente e exigindo que o outro faça por mim. Esse é o pior dos relacionamentos, né? Então, os traumas vividos lá na infância, isso aqui eu vou até ler para vocês que eu achei muito importante. Os traumas vividos na infância, a gente reencena ele na vida adulta, tentando curar aquelas feridas. Para isso, a gente busca parceiros como os nossos pais, para a gente reparar o nosso passado. E aí, por isso que a gente se frustra, porque a gente não consegue reparar o nosso passado através do nosso parceiro, né? O que a gente precisa é aprender a ressignificar o nosso passado, né? Isso que é o mais importante, eu ressignificar a minha história, compreender a minha história, pegar o sentido da minha história e viver de uma forma que eu consiga compreender a minha história e não negar aquilo que eu vivi. Deixa eu ver aqui o que a Gabriela colocou. Meu marido, uma vez quando meu marido ainda éramos namorados, ele me disse que eu não queria ser responsável pela minha felicidade. E na hora eu fiquei muito mal, que ele não queria, né? E depois de um tempo consegui entender
que a única responsável teria que ser eu. Isso mesmo, Gabi. Perfeita a sua colocação. Só após isso conseguir ter um relacionamento saudável. Isso é muito importante, muito, muito importante. E que bom que ele teve essa consciência de falar isso para você. E que bom que você teve a maturidade de ouvir isso que ele quis te dizer. Porque às vezes a gente fica tão apegado à dor, né, de ouvir uma coisa que a gente não quer ouvir, que a gente não aprende. Lembra lá no começo que eu falei com vocês que toda crise, toda dor tem um aprendizado. Então, e toda crise, gente, não precisa ser uma coisa assim gigantesca na nossa vida, não. É alguém falar pra gente uma coisa que a gente não quer ouvir. Ao invés de negar, escuta. Ninguém fala nada pra você que não tenha sentido. A não ser que seja uma pessoa completamente surtada. Aí você não deve dar ouvidos. Mas alguém que está ali ao seu lado, que você acha que te ama e fala alguma coisa que você não está conseguindo ouvir direito, que não é gostoso para o seu ouvido, aprenda a ouvir. Não é que ela sabe mais da sua vida do que você, mas às vezes ela enxerga coisas que você não está conseguindo enxergar. Porque você está tão preocupado com ela que você não olha para você. Porque esse egoísmo seu tá querendo controlar o outro e desejando ser amado pelo outro. E tá tirando isso de você. A responsabilidade pelo amor próprio, pelo autocuidado, pela própria felicidade. E no dia que a gente entende isso, obrigada, Gabi, por ter dividido isso aqui. No dia que a gente aprende isso, pessoal, a gente se liberta, porque a gente não depende mais de ninguém. E não é que a gente não precisa, a gente não depende. Depender é a pior coisa. Depender, a gente fica preso, aprisionada no outro. Então eu preciso aprender que eu preciso das relações, mas eu não dependo de nenhuma das minhas relações para ser quem eu sou. E isso é muito importante. Isso não tem a ver com egoísmo, isso não tem a ver com individualismo. Isso tem a ver com você saber quem você é e o que você é responsável na sua vida. A responsabilidade que você tem na sua própria vida. E aí a gente para de entregar isso para os outros e a gente aprende a fazer isso pela gente, que é o mais importante. Então a gente para de querer consertar as histórias lá dos nossos pais. Quando a gente aprende a ressignificar a nossa história, como eu estava falando antes, a gente para de querer consertar o casamento dos nossos pais. Gente, o casamento dos nossos pais foi. É a história deles. Tem defeito? Tem. Toda relação tem. Só que você não precisa repetir isso agora e você também não precisa ficar remoendo isso. Aprenda a tirar o aprendizado disso e vida que segue, né? Isso é muito importante. Raquel, coloquei aqui. Às vezes quero falar com meu marido sobre alguma coisa, só que ele não vai entender. Raquel, já falei aqui sobre comunicação, mas vou te dar uma dica. Fala sem querer acusá-lo de nada. Fala como a sua percepção. Então, se eu quero falar com meu marido, sei lá, como você citou aí, que ele quer às vezes que você seja igual à mãe dele. Aí você senta e fala, olha só, fulano, eu percebo que em alguns momentos, e aí você pode citar os momentos, que quando você me pede isso, quer que eu faça aquilo, age assim, você quer que eu seja como a sua mãe. Mas eu não sou como a sua mãe. Eu sou a sua esposa e eu gostaria que você me visse como a sua esposa. Eu sei que parece ridículo isso que você tá falando, que eu tô falando para você, mas é como eu me sinto. E aí então eu gostaria que daqui para frente você me olhasse como mulher, como a sua esposa, e que você parasse de fazer, aí você vai pontuar tudo aquilo que você acha que ele faz, que você acha que ele tá te vendo como mãe dele. Entendeu? Ficou claro, Raquel, como que você pode colocar isso para ele? Gabi colocou aqui, é verdade, quando entendemos que a nossa felicidade e nossa vida é só nossa própria responsabilidade, não do outro, a gente se liberta e consegue ser feliz.
Gente, é libertador isso. Pena que a gente demora tanto para ver isso, né? A gente fica tão desde pequenininha presa ao que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, querer agradar o outro. E nosso ego, né, não é construído, a nossa própria identidade não é construída. Então a gente precisa buscar a nossa própria identidade, construir a nossa própria identidade, sem nos tornarmos egoístas e individualistas. Ótimo, Raquel, ainda bem que você compreendeu. Gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? Que eu falei aqui com vocês até agora? Deixa eu ver o que eu tenho que complementar que eu não falei. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa que eu falei? Então, pessoal, resumindo o que eu falei, né? A gente precisa entender, primeiro, que a gente precisa construir a nossa própria identidade. Quem sou eu? Quais são as minhas necessidades? Quais são as minhas responsabilidades? Tirar o foco do outro. É a minha identidade. Construir isso. Muitas vezes, gente, eu tô em consultório, eu tô fazendo algum processo de terapia, eu pergunto para a pessoa assim: o que você gosta de fazer? E a pessoa não consegue me responder. Olha só como que a identidade não foi construída. Muitas vezes as pessoas falam assim comigo: ah, Elaine, isso aqui que eu vou fazer é certo ou é errado? E aí, tá vendo como a identidade não é construída? E eu falo assim, a gente tem, claro que a gente tem um senso social, né, de responsabilidade social, que a gente sabe mais ou menos o que é certo e o que é errado dentro da nossa sociedade. Mas eu não preciso responder para ninguém o que é certo e o que é errado. A não ser que seja para uma criança que ainda está em construção disso e não consegue, né, enxergar. Então, uma criança, eu ajudo que ela construa a própria identidade, até que na fase adulta, na adolescência, né, já no começo da adolescência para a fase adulta, ela vai ressignificar aquilo que ela aprendeu e vai criar a própria identidade. O que tem algumas pessoas feito, que aí eu me preocupo, é crianças que não têm noção de senso de sociedade, de responsabilidade, estão sendo criadas como adultas, sem estarem preparadas de maturidade cerebral para isso. Emocional, cerebral, as crianças não estão preparadas. Então, o que eu faço com a criança? A criança eu instruo para que ela, quando crescer, ela consiga rever e aí reconstruir a própria identidade. Por isso, gente, que a adolescência é uma fase que a gente fala que é a fase rebelde, né? Mas não é, o adolescente está ali ressignificando aquilo tudo que ela aprendeu e construindo a própria identidade. Isso é super importante acontecer, tá? Mas uma criança ainda não tem essa capacidade, nem essa maturidade. Então, cuidado em achar também que uma criança tem capacidade de se criar sozinha, porque elas não têm capacidade de se criarem sozinhas, tá? Ela precisa de um adulto auxiliando até que ela cresça e consiga fazer sozinha. Mas a gente, na nossa fase adulta, a gente precisa aprender a ressignificar tudo aquilo que a gente recebeu. Então é muito importante que a gente aprenda a enxergar a história dos nossos pais, a relação dos nossos pais. Ah, Elaine, não conheci o meu pai, meus pais não foram casados. Vai conversar com sua mãe. Em algum momento você foi concebido, não é verdade? Então, assim, foi uma noite só. Vai perguntar para sua mãe como que foi. Foi uma noite, e a partir dali você nasceu. Não entenda que isso é uma coisa ruim. O ideal seria que meus pais fossem casados, mas não foi assim. Então aprenda a ver a sua vida
como uma bênção divina também. Não foi o ideal para você, mas pode ser que tenha um significado importante para você. Foi providência divina, ninguém nasce sem a atuação de Deus, não, tá? Então, aprenda a ressignificar a sua história. Aprenda a enxergar a relação dos seus pais e entender que aquela relação foi dos seus pais e que você não precisa reproduzir isso na sua vida agora. E que você pode fazer da sua vida uma vida diferente, mas para isso você precisa saber quem é você. Quem eu sou, da onde que eu vim, o que eu preciso carregar para mim, o que eu vou fazer da minha própria vida. Isso é um senso de identidade. Claro, gente, que pode mudar. Muitas pessoas têm dificuldade em construir um senso de identidade porque acham que isso é permanente. Ai, se eu falar isso tem que ser assim para o resto da vida. Não, a gente não está em constante desenvolvimento. Nossa, eu falo assim, quando as pessoas falam de idade, eu falo assim, eu nunca trocaria minha idade. Porque a cada ano que passa, eu vejo que eu tenho uma maturidade que eu não tenho nada que pague. Não tem corpo, não tem menos ruga que pague isso. Porque o que eu aprendi, o que eu já desenvolvi nesses anos todos, foi muito importante para mim. Então, a minha identidade, ela é construída ao longo da minha vida. Mas é importante que hoje eu saiba, mesmo que amanhã seja diferente. Então, entenda a sua identidade. Quem é você? E você é responsável por quê na sua vida? Isso é muito importante. Qual é a sua responsabilidade dentro da sua própria vida? Isso é muito importante. Sua vida é única, a sua história é única. Só você pode viver isso. E tem pessoas que perdem uma existência colocando a vida nas mãos de outras pessoas. Nessas relações de dependência, nessas relações doentias. Então não façam isso com a vida de vocês. E nunca é tarde para mudar. Isso é muito importante. Então não importa se você tem 10, 20, 30, 90 anos, nunca é tarde para mudar. A gente sempre pode fazer diferente na nossa vida. Então pense sobre isso e pense na construção da identidade de vocês. É isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? O que eu tinha para trazer era isso. Tem alguma dúvida? Vocês querem dividir alguma coisa aqui comigo? Quem entrou depois, a live fica salva aqui e eu coloco lá no YouTube também, tá? Quiser assistir tudo. Lembrando que eu estou falando sobre o livro do Prem Baba. E lembrando que eu vou falar ele de uma forma muito generalizada, sem entrar dentro de crença religiosa, nada disso. Eu vou falar sobre o que eu aprendi com esse livro, que é sobre o amor. A forma pura de ver o amor, que foi o que mais me ensinou esse livro.